Olá, para você que acompanha o Notícias de Mogi. Nós estamos nos estúdios da RTV Filmes, realizando a nossa série de entrevistas com os candidatos e candidatas a prefeito de Mogi das Cruzes nas eleições 2024. Todas as gravações com os candidatos que toparam participar dessa série estão disponíveis em nosso portal e canal no YouTube. O entrevistado de hoje é o candidato Rodrigo Valverde, do PT, que tem como candidata a vice Jane Gondim, do PDT. Rodrigo tem 46 anos, é advogado, nascido em Mogi das Cruzes e disputa o cargo de prefeito na cidade pela segunda vez, em uma coligação que envolve 9 partidos: PDT, DC, PT, PCdoB, PV, PSOL, Rede, PMB e Solidariedade. Na primeira disputa ao cargo de chefe do executivo, em 2020, Valverde foi derrotado no primeiro turno, com 17% dos votos. O advogado também já foi vereador em Mogi das Cruzes, entre 2016 e 2020. Olá, candidato. Obrigado pela presença. Leandro, uma ótima tarde. Obrigado pelo convite. Estender aqui os cumprimentos a toda a equipe da Notícias de Mogi, a todo mundo que está nos assistindo. Uma satisfação estar aqui conversando com você. Obrigado. Gostaria que o senhor abrisse essa entrevista contando um pouco da sua história em Mogi das Cruzes, mais especificamente no Jardim Camila, né, que foi onde tudo começou. Sim, quando eu nasci na Mãe Pobre em 1978, o Jardim Camila era um bairro extremo de periferia. Então, na minha infância, eu lembro ali, faltavam todas as infraestruturas. Minha família é muito antiga na cidade. Meus avós nasceram aqui, minha mãe, meus bisavós, eu tenho conhecimento até do meu tataravô na Ponte Grande. Os pais dele eu não tenho conhecimento. Mas no Jardim Camila, eu morava bem em frente à escola Enedina Gomes de Freitas, então eu era um aluno muito popular, até porque minha mãe era merendeira naquela escola e eu morava bem em frente. Então, os alunos mais velhos, os alunos mais novos, todo o bairro me conhecia, era a única escola do bairro. E acabei com essa popularidade também sendo presidente de Grêmio Estudantil, atuei muito em movimentos populares, participava de todas as manifestações por melhorias nos bairros, por reivindicações inclusive estudantis, e sempre participei da política. Aos 14 anos já fiz minha primeira campanha, ajudando uma candidata na época, e de lá, desde 1992, com 14 anos, nunca mais parei de atuar politicamente, e para minha sorte, ainda fui trabalhar na Câmara Municipal da cidade, no Departamento Jurídico, aos 16 anos de idade. E ali acompanhava diariamente as sessões dos vereadores. Já peguei muita experiência ali na minha juventude. E na fase adulta, assim que completei a maioridade, fui trabalhar com um advogado que também era vereador, Luiz Beraldo de Miranda, que dá o nome ao plenário da Câmara. E me elegi vereador em 2016. O senhor é do PT, né? Mesmo partido do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Queria que o senhor explicasse como que a cidade de Mogi das Cruzes poderia ser beneficiada com esse alinhamento partidário com o governo federal, caso o senhor seja eleito. Sim, a cidade teve 2 grandes momentos assim que mudou de patamar. Mogi das Cruzes era um entreposto ali apenas, algumas famílias tradicionais tocando um mercado muito restrito, totalmente agrícola, e ela se desenvolveu graças às linhas férreas e também, principalmente, à abertura da Mogi Dutra e Mogi Bertioga. E eu tenho uma satisfação enorme do mentor e idealizador dessa obra está me apoiando, ajudou a construir o programa de governo. Hoje ele está com 98 anos. Um abraço para o Jamil Alage, que é inclusive pai da minha vice-prefeita. E em um outro momento assim que tiveram muitas obras estruturantes, que as pessoas começaram a ter renda, os jovens começaram a fazer universidade, principalmente das famílias mais carentes, que teve o Córrego dos Canudos em Brás Cubas, que era um pleito antigo, o túnel da Sacadura Cabral, a construção do Hospital Municipal, a instalação de 3 UPAs, 16 mil apartamentos do Minha Casa Minha Vida, todos esses benefícios que mudaram Mogi de patamar, a cidade até nem sabe, né? Acreditaram a um prefeito da época, mas foi graças ao governo federal da época, que tinha muita articulação com Mogi. Tanto é que os prefeitos posteriores foram prefeitos medíocres que não conseguiram apresentar nenhuma obra estruturante de relevância. E agora, para esse período próspero voltar, é só a minha candidatura que representa isso.
O senhor acredita que, havendo esse alinhamento partidário, a cidade tem a ganhar com recursos federais? Sem dúvida. A gente sabe que tem uma rejeição histórica ao meu partido, que desde os 14 anos eu falei que eu comecei a militar e sempre pelo mesmo partido político. Tive 15 convites para sair, mas é importante a cidade, mesmo quem não tem simpatia pelo meu partido ou quem seja indiferente, entender que a cidade precisa de muito investimento. A gente está com problemas gritantes na saúde, na educação, 3.000 crianças fora da sala de aula, as pessoas esperando horas para ser atendida, o trânsito colapsado, a insegurança, o desemprego, a renda do mogiano, a renda média da cidade é R$ 1.000 abaixo da média do Estado. E para a gente fazer essas obras, para gerar empregos, fazer esses investimentos para melhorar a qualidade de vida das pessoas, é só com esse alinhamento do governo federal, que já teve um dia e a gente vai voltar com ele. Essa semana o senhor ganhou o apoio do presidente Lula, a imagem dele apoiando publicamente o senhor foi usado no seu programa eleitoral, né? Qual é o peso que o apoio do presidente Lula pode ter na sua campanha aqui em Mogi, onde a esquerda sempre enfrentou muita resistência, né? Você acha que isso mais ajuda ou mais atrapalha? Essa sua pergunta ela é bem difícil, porque de fato o Lula desperta paixões e rejeições. Mas eu quero apelar para a racionalidade da cidade, para a reflexão, para pensar em Mogi das Cruzes os investimentos tão necessários. Não dá para ser com quem seja opositor ao presidente Lula. Por exemplo, os meus principais adversários estão alinhados com o Bolsonaro. E tudo isso dificulta. A gente perdeu mais médicos aqui porque o prefeito não quis participar para não dar crédito ao governo federal. A gente tem um programa Minha Casa Minha Vida bem tímido porque o prefeito não tem essa coragem de assumir uma relação expressa com o governo federal. O Valdemar Costa Neto, que é o grande líder da cidade, é o mentor e parceiro do principal opositor ao governo federal. Então, tudo isso prejudica Mogi. Eu até não entendo. Esses grupos políticos tinham que ser muito gratos ao presidente Lula, porque a realização dos governos dele foi graças a essa relação. Eu não entendi o porquê eles mudarem assim. O Bertaioli foi para o Tribunal de Contas, precisava estar mais alinhado ao Bolsonaro, ao Tarcísio, e isso acabou prejudicando a cidade. Porque perde esses investimentos do governo federal, que o governo do estado nunca conseguiu arcar com o que Mogi precisa, e ainda nos presenteou com 3 pedágios. Então eu queria muito apelar para as pessoas para a racionalidade, para a reflexão e esquecer um pouco essa rejeição, esse medo, porque a gente precisa que a cidade prospere, vá para frente e não fique presas em interesses mesquinhos. Recentemente, o senhor registrou em cartório um documento com 13 compromissos com os mogianos, né? E um deles garante que o PT não vai mandar na prefeitura caso o senhor seja eleito. Como o Rodrigo Valverde pretende agir em possíveis casos de interferência do partido? Isso não pode influenciar no repasse de recursos federais futuramente? Eu espero que não, né? Espero que as pessoas tenham clareza que respeitar a vontade popular, que é soberana, independente da estratégia partidária, independente dos partidos políticos, das pautas que defendem, sempre o povo é soberano. E o povo de Mogi, uma parcela que tem medo, que tem receio de votar em mim, eu fiz esse documento público sabendo o que estava fazendo, para deixar bem claro para as pessoas essa verdade, que de fato, se eu for eleito, eu vou governar com a população, com a sociedade mogiana. E o PT ele tem que ajudar como um grande parceiro para fazer todos esses investimentos que eu pedi. E não defender os interesses partidários em detrimento dos interesses da sociedade. Primeiro, os interesses da sociedade. E o partido será importante apenas para trazer esses investimentos. O senhor conseguiu formar uma coligação grande, né, com partidos de diversos... A maior de todas. A maior, né? Da história do campo progressista e dos meus adversários atuais. 9 partidos, né? Partidos de diversos espectros políticos. O senhor acredita que isso pode ser usado para convencer o eleitor de que, caso o senhor ganhe, vai exercer um governo plural com diversos partidos nesse pacote? Sim. O nosso programa de governo, Leandro, eu não tenho dúvida. Eu acompanho política de perto, por dentro, desde 92, sendo protagonista desde 2004 e sempre acompanhando também os programas dos concorrentes ao grupo que eu apoiava. E eu nunca vi um programa que pensou em todas as regiões da cidade,
problemas por problemas, ouviu as mais diversas pessoas das classes sociais, das faixas etárias, das culturas, das classes socioeconômicas. E foi um programa que contemplou absolutamente todo mundo. Foi um trabalho muito árduo, que nos custou aí um trabalho de mais de 1 ano e meio. E a gente ouviu milhares de pessoas ao longo desse processo, muitos técnicos, muitos pensamentos diferentes, muitas brigas internas para encontrar a prioridade, mas saiu um consenso que, de fato, resolve os problemas da cidade. Nós estudamos com muita profundidade cada problema e vai ser uma pena se o nosso grupo não for vitorioso nessas eleições, porque eu tenho certeza que nenhum concorrente tem essa condição de resolver os problemas históricos da cidade como nós, por conta de toda essa conjuntura, não só o estudo aprofundado que fizemos, a liberdade que temos, sem amarras com os interesses econômicos que sempre influenciaram os governos na cidade, e essa relação com o governo federal, que é quem tem os recursos que a cidade precisa como investimento. No lançamento da sua campanha, o senhor disse que pensou em sair do PT para concorrer às eleições, buscando... Você pega cada detalhe, né, Leandro? Buscando uma menor rejeição dos eleitores, né? O que te fez mudar de opinião e permanecer no partido? Eu nunca mudei de opinião, eu titubeei. Eu nunca considerei essa hipótese. E em janeiro e fevereiro desse ano, o Romildo Campelo, que é um dos protagonistas desse processo de construção desse programa de governo, ele falou: Rodrigo, você está muito consistente, o nosso grupo político está muito consistente. Se você se filiar num partido sem essa rejeição do PT, você será imbatível. Essa frase fez eu titubear, que tinha propostas do PV, do PSB. O Romildo é do PV, ele tentou te trazer para o Partido Verde. E eu pensei, tinha 2 partidos que eu fiquei um pouco mais inclinado, o PDT, que é da Jane, e o próprio PV. E eu nunca cheguei a considerar essa hipótese. Foi a primeira vez nesse diálogo com o Romildo, mas passou rápido. No dia seguinte eu estava convicto. Isso recentemente agora? Foi agora, janeiro desse ano. E parabéns que você foi o primeiro jornalista que me fez essa pergunta. E eu achei que essa fala ia ser polêmica e no fim passou despercebido pelo público, pelo meu próprio partido e pela imprensa. Obrigado. Parabéns. No segundo turno das eleições de 2020, o senhor apoiou a candidatura do atual prefeito Caio Cunha, né, dizendo que não concordava integralmente com as propostas dele, porém era o único candidato que representava algum tipo de mudança. Hoje, o senhor avalia que essa mudança foi para melhor ou para pior? O Leandro está se saindo uma grata surpresa do jornalismo da cidade. De fato, também é uma pergunta bastante complexa, porque olha a situação. Eu, mais do que ninguém, sei da história dessa cidade de injustiças sociais. E o crédito a essas injustiças é justamente esse grupo liderado pelo Valdemar Costa Filho, que hoje todo esse legado foi herdado pelo Valdemar Costa Neto, que mesmo depois de quase 100 anos ainda dá as cartas. Então, eu achava que a cidade não ia ter força para um dia romper com essa corrente na minha geração. Eu acompanho a política em Mogi desde 92 e eu sei da força desse império, porque são grupos que pautaram o desenvolvimento econômico da cidade, restringiram as riquezas para um grupo muito fechado que comandava, influenciava os veículos de comunicação em massa, a política, o mercado financeiro, impedia a abertura da cidade para investimentos de fora, controlava todo o território, as riquezas naturais. É de fato um império que nós estamos falando. E modéstia à parte, o meu mandato de vereador foi quem conseguiu fazer a sociedade refletir sobre todas essas injustiças históricas. E o Marcos Melo foi o grande azarado de ter sido um prefeito que teve esse tipo de oposição na Câmara. Então a cidade concordou com a minha denúncia, concordou com os meus argumentos que eram incontestáveis, mas não quis votar em mim por uma rejeição, um preconceito, um medo partidário. E o Caio foi a pessoa que capitalizou todo esse sentimento que eu construí e que as pessoas não queriam votar nem nesse grupo do Valdemar e nem no PT. E canalizou o voto para ele.
eu não tenho dúvida que se voltasse ao passado, naquela conjuntura, sem a gente enxergar o futuro, naquele momento histórico eu me comportei totalmente coerente com o meu histórico. Mas você se arrepende de ter apoiado o Caio? Eu não me arrependo, aquele grupo precisava perder, como não pode voltar. Porém, o Caio, ele está deixando as pessoas voltarem a ter a possibilidade desse grupo voltar. Porque ele não conhecia a cidade, não conhecia a administração, não conhecia a gestão, não tinha time. E, infelizmente, todas as pautas pioraram. Então, foi um momento importante de mudança na história de Mogi, de romper as correntes com um grupo muito forte que aprisionou a cidade, mas, ao mesmo tempo, colocou na mão de uma pessoa despreparada que colapsou todos os modelos de saúde, de educação, de zeladoria, de transporte público, de geração de emprego. Então, agora eu tenho um duplo desafio. O desafio de 2020 era só fazer aquele grupo ser derrotado. E agora é tirar a incompetência do presente sem voltar com as raposas do passado. Com base nessa sua afirmação, então eu posso entender que você não apoiaria nem o Caio e nem a Mara num eventual segundo turno entre os dois. Não dá. Difícil escolher qual é o mais danoso para a cidade. Provavelmente permaneceria neutro. É o ideal, porque qualquer postura... Eu não tenho dúvida que, se acontecer, eu vou trabalhar muito para a cidade, de fato, ser próspera. E eu falei aqui o porquê que o nosso grupo político, que não é só o PT é um de 9 partidos. São diversas lideranças. Eu tenho a honra de representar essas diversas lideranças importantes da cidade. Ser o nome escolhido por unanimidade. E se a cidade, mais uma vez, tiver preconceito, tiver medo, tiver receio, a gente vai ficar numa situação muito difícil, porque a cidade, de fato, está mal administrada, isso é inegável, já foi confessada diversas vezes pelo próprio prefeito. E se voltar ao passado com esse grupo, que tem todo esse controle econômico, cultural, de comunicação em massa, do poder econômico, vai ser muito difícil romper essa corrente de novo, pode durar mais 100 anos. Então é uma decisão muito difícil e se eu ficar em terceiro, provavelmente eu vou ter força de novo de decidir o jogo como eu decidi em 2020. Mas eu quero muito que a cidade não tenha esse erro que a cidade teve o acerto de mudar, mas teve o erro de trabalhar com mais medo. Com todo respeito ao atual prefeito, eu tinha propostas efetivas para resolver os problemas da cidade naquela época, como tenho agora, para todos os temas. Transporte, saúde, educação, geração de emprego. E o prefeito atual ganhou sem falar absolutamente nada, é totalmente genérica a pauta dele. É um conceito de cidade, onde as pessoas participem, a cidade pertence às pessoas, mas e na vida prática, qual é a ação concreta? Ele não tinha isso. Então a cidade se envolveu numa aventura e foi reprovado na hora que essa aventura se tornou prático. Então eu tenho muita confiança na narrativa histórica que eu represento, tenho muita confiança na consistência da minha candidatura e eu não quero nem pensar em tomar de novo essa decisão. Eu quero só focar no bem da cidade e assim, é um privilégio representar esse momento de melhor para a cidade. Não tem outro caminho. A gente já conhece o passado e conhece o presente. E o futuro que nós esperamos, a cidade gostando ou não de apertar o número 13, é o número que é a chave para a prosperidade. Isso não significa que o seu apoio seja inegociável no segundo turno, a depender das propostas apresentadas pelos candidatos. Eu sou candidato porque eu tenho certeza que a cidade está ruim, e eu já fui candidato na última porque eu tinha certeza que a cidade estava ruim. Então, olha a situação. Aí você tem que escolher entre o menos pior. E aí é difícil escolher o menos pior. Eu não sei. Difícil responder. E como que o senhor avalia o resultado e o nível de confiança das pesquisas eleitorais que já foram divulgadas em Mogi das Cruzes, né? Na mais recente, divulgada essa semana, do Instituto Big Time Real Data, o senhor aparece com 13% dos votos, enquanto Caio Cunha tem 26% e Mara lidera com 38%. Como que o senhor enxerga esse resultado? Eu não quero ser negacionista de falar que a pesquisa é mentirosa, foi fraudada, foi comprada. Longe de mim, eu quero primeiro trabalhar com esse número como se ele fosse concreto. O atual prefeito ele tem tentado descredibilizar as pesquisas. E tem até razão. Ele mostrou, ele comprovou, uma pessoa que gravou a entrevista,
que de fato a pesquisa estava tendenciosa. A pesquisa induzia o pesquisado a votar na candidata que eles queriam que tivesse em primeiro lugar. Isso foi provado e tem que ser encaminhado para a justiça. Então a gente sabe que todas as pesquisas, da maneira que ela começa, ela induz o resultado final. Porém, se entrevista 1.000 pessoas, é difícil você mudar a opinião de 1.000 pessoas. Uma parcela ali significa a realidade. Então eu quero acreditar aqui em 2 fatores. Eu preciso divulgar mais as minhas propostas e preciso comunicar mais com a cidade o que significa os meus concorrentes. E eu tenho certeza que se eu conseguir fazer isso, eu serei o prefeito de Mogi, independente do retrato do momento. A campanha está começando, começou dia 16 de agosto. A televisão começou dia 30. Então está tudo muito recente. Eu estou andando nas ruas todos os dias, eu encontro muito eleitor meu, encontro um ou outro eleitor de adversários e estou conseguindo convencer até aquelas pessoas que não acreditam mais em nada, que falam que vão votar nulo, que não vão votar, que todo mundo é a mesma coisa. Até essas pessoas, a gente conversando 1 minuto, a gente consegue mudar o conceito dela das eleições. Então eu acredito muito na vitória porque é muito consistente o que eu represento. E se essa pesquisa for verdadeira, mostra que eu tenho que trabalhar mais do que eu já trabalhei até agora. Agora, conforme se aproxima do dia 6 de outubro, vai afunilando e todo mundo, até quem não queira estar envolvido, vai ter que se decidir. Eu não tenho dúvida, na hora que compararem o meu histórico com a cidade, as minhas propostas com os concorrentes, o que eu represento, essa rejeição partidária vai ser bem menor do que foi em 2020. Falando um pouco de saúde agora, candidato, seu programa de governo ele prevê a criação de um pronto-socorro municipal, né? Além da inauguração da maternidade, que está pronta, mas ainda não entrou em operação por falta de recursos, segundo o atual prefeito, né? De onde tirar dinheiro para viabilizar essas ações? Dos nossos próprios 400 milhões que já usamos todos os anos, da arrecadação dos nossos 3 bilhões de reais por ano da população, mas sem prejuízo do orçamento municipal, que já custearia um melhor serviço para a saúde do que a gente está passando aí. A gente tem pessoas esperando 12 horas e se reclamar, a segurança está batendo em quem reclama. Então a saúde está colapsada, nunca foi uma maravilha. Agora, por isso a importância do governo federal. A gente já conversou com a Anísia Trindade, provavelmente ela vem aí em Mogi dia 14 de setembro, reafirmar o que eu vou falar agora. O governo federal sabe da importância de Mogi, sabe que Mogi é uma cidade polo regional de uma região importante da Grande São Paulo que representa 3 milhões de pessoas. Então, é totalmente viável o que o mogiano paga de imposto, que vai para a União, retornar em benefício para o mogiano. Uma delas era custear 50% de cada equipamento de saúde da cidade. A gente quer conversar com o governo do estado, falar tudo isso, da importância de Mogi para a região, e o governo do estado custear 25%. E se a gente custeasse apenas 25%, que numa boa articulação, numa boa vontade, e com os nossas dezenas de parlamentares, trazer recursos para manutenção, para equipamentos, é totalmente possível Mogi das Cruzes ser um serviço de saúde de excelência. Eu estou te dando um exemplo aqui na saúde, mas a gente tem as propostas eficazes para melhorar todas as problemáticas da cidade. E pela primeira vez na história de Mogi, equipamentos 24 horas de saúde em todos os distritos. Mogi é um território enorme, 713 quilômetros quadrados, regiões que ficam a 40 quilômetros do centro. Não pode ficar sem um equipamento de saúde 24 horas em finais de semana, feriados, etc. Por isso a importância do nosso projeto ser o vencedor dessas eleições, que os meus concorrentes nunca fizeram isso na história. Seria a primeira vez e é totalmente viável e necessário. Então o senhor acha que para que a maternidade seja inaugurada, seria necessário uma maior influência do governo municipal junto ao governo federal? Se todos os entes da federação boicotarem Mogi, o que eu acho impossível, mas se acontecesse essa proeza de governo federal e governo estadual ignorarem o que Mogi representa para a região do Alto Tietê, o nosso orçamento municipal seria totalmente viável abrir a maternidade, até porque ela foi construída. Se ela foi construída, é um desrespeito com todo mundo que pagou aquela construção de milhões de reais, não oferecer aquele serviço para a sociedade. E essa proposta do governo federal custear uma parte do custo com os equipamentos municipais já vem sendo discutida com a Anísia? É possível? Não só na saúde, Leandro.
mas a gente fez um trabalho muito sério. Quem acompanha minhas redes sociais viu que eu fui já inúmeras vezes para Brasília. A gente levanta problemas da cidade históricos que precisam ser resolvidos, porque a política é para resolver a vida das pessoas. E não tem sentido eu ser prefeito e a vida das pessoas continuar a mesma coisa. Para melhorar, eu levei esses problemas para o governo federal e o governo federal gostou muito. Falou, se todos os candidatos fizessem o que você fez, o Brasil estaria melhor. Porque os recursos estão lá. É obrigado o repasse. E quando você repassa sem projeto, ou não tem projeto te impedindo de repassar, o dinheiro que as pessoas pagam de impostos não retornam para elas. Então esse trabalho que eu fiz sem ter cargo é fundamental para melhorar a sociedade. E os ministros me veem com muitos bons olhos. Eu estou muito respeitado lá, porque eles falaram, poxa, todo mundo define só na última hora, sem projeto, sem estudar, e você já está tudo antecipado, parece que você já é prefeito. Tem prefeito que não faz o que você fez. Então, eu estou muito confiante que a gente vai resolver a vida das pessoas aqui. Ainda na saúde, com relação ao pronto-socorro, o senhor acha que a solução seria construir um pronto-socorro municipal do que manter o convênio com a Santa Casa? Nós vamos manter o convênio com a Santa Casa sem prejuízo do novo pronto-socorro. Serão 2 pronto-socorros? Exato. E isso vai melhorar demais a vida das pessoas. A Santa Casa tem 151 anos de idade e ela funciona desde a época que Mogi tinha 4.000 habitantes. Hoje Mogi está com 500 mil de habitantes e a mesma Santa Casa arcando com tudo. É claro que ela está colapsada. Então, sem prejuízo da gente perder o pronto-socorro da Santa Casa, a gente vai abrir um pronto-socorro no Hospital Municipal de Braz Cubas, que está totalmente subutilizado. É outro equipamento que o governo federal ajudou a construir. O governo federal bancou metade do custeio daquele equipamento e os prefeitos aqui, seja Bertaioli, seja Marcos Melo, seja Caio Cunha, conseguiram deixar esse equipamento que poderia resolver a vida das pessoas subutilizado. Então, é um hospital que não é um hospital, tem estrutura para ter um pronto-socorro e a cidade sem pronto-socorro dependente da Santa Casa. Não dá para entender essa incompetência, essa falta de vontade política. Você chega a indignar, até peço perdão aqui, a ideia é ser moderado aqui na conversa, mas tem coisas que a gente fala que é absurdo que isso nunca aconteceu. E o pronto-socorro é uma delas. É obrigação do município ter um pronto-socorro. E um município que se diz rico, poderoso, hegemônico, nunca teve um pronto-socorro, fica dependente de uma entidade filantrópica falida. Então, esse crime é uma das grandes injustiças que a gente não pode acreditar o atual prefeito só. Antes do Caio, todos os outros prefeitos eram do mesmo grupo da Mara e sempre deixaram a cidade à mercê desse descaso. Não dá para colocar a culpa só no atual prefeito. Passando para a área da habitação agora, né? O senhor acha que, com base no diálogo com o governo federal, seria possível aumentar o número de habitações do Minha Casa Minha Vida construídas aqui em Mogi? E eu queria emendar outra pergunta. Qual que é a sua opinião sobre o programa Mogi Meu Lar, da Prefeitura Municipal? A sua primeira pergunta, eu não acho, eu tenho certeza. Nós somos o maior território dos municípios da Grande São Paulo. Dos 39 municípios que formam a região mais rica do hemisfério sul do planeta, Mogi das Cruzes é a maior cidade territorial. E a gente vê inúmeras pessoas morando nas ruas, e milhares de pessoas pagando aluguel, milhares de pessoas morando de favor. Não dá para entender. Eu, enquanto vereador, eu fiz um requerimento de informação para a gente fazer o levantamento de todo o território da cidade. Qual que é a área de preservação ambiental, qual que é a área de produção agrícola, qual que é a área particular, qual que é a área pública. E a gente identificar as áreas que fosse possível a construção de moradias e trabalhar não só com o governo federal Minha Casa Minha Vida, mas também com o governo do estado via CDHU. Se a gente tivesse feito isso na época que eu propus, em 2018, 6 anos depois a gente já teria milhares de moradias na cidade. Mas votaram contra, tanto o atual prefeito, que era vereador, quanto todo o grupo que hoje apoia a Mara Bertaioli votaram contra essa proposta tão simples. Então a cidade não tem planejamento para moradia popular, por isso esse programa tímido, tanto com o governo federal quanto com o governo do estado. Então nós vamos mudar essa política, resumindo objetivamente sua pergunta. E no segundo, o Mogi Meu Lar já é um 7-1, já é um estelionato por si só. Perceba. O programa que vai de fato oferecer moradia para as pessoas chama-se Minha Casa Minha Vida do governo federal. Para não dar crédito para o governo federal, porque o prefeito é oposição, ele engana a cidade falando de um tal de Mogi Meu Lar. Só que as moradias efetivas vão ser via Minha Casa Minha Vida. E chama mais de 40 mil pessoas para conversar
e ilude essas pessoas mostrando cena em telão de uma casa com elevador, com sacada, fazem as pessoas sonhar e não entrega uma chave para ninguém. Isso é um dos maiores estelionatos que já aconteceu na história de Mogi. E o Ministério Público sabe disso, o Judiciário sabe disso. Eu espero muito que esses estelionatários sejam punidos. Então, essa é a minha opinião sobre o Mogi Meu Lar. O senhor acredita que é uma jogada eleitoral para Eu tenho certeza. convencer Eu não acho, não, tenho certeza. E o Ministério Público e o Judiciário têm que punir severamente. Não pode brincar assim com o sonho das pessoas. O seu programa de governo ele prevê algumas ações ousadas, né, como a tarifa zero seletiva e o programa de renda básica, com transferência direta para o cidadão. Há recursos no orçamento para tudo isso? Veja, parece ousado, mas é básico. Nós já damos gratuitamente mais de 40 milhões de reais do nosso orçamento, que a gente tira da saúde, que a gente tira da educação, por isso tantas crianças fora da escola, por isso tantas horas para ser atendido por um médico. Porque mais de 40 milhões de reais está indo para as empresas de transportes que já cobram uma das tarifas mais caras do Brasil. Numa cidade que é um filé mignon, porque às vezes a pessoa pega um ônibus, paga R$5 e anda só 5 minutos. Então, só por aí a gente já sabe que tem alguma coisa errada. E eu falo com propriedade porque eu fui o vereador que, por 2 anos consecutivos, eu impedi o aumento da tarifa, provando que tinha margem de lucro para as empresas, não precisava aumentar. Eu consegui revogar a isenção de impostos, milionários também na época, para as empresas de transportes. Eu fiz tudo isso via judicial. Então, quando a gente propõe tarifa zero para pessoas que recebem Bolsa Família, idosos com mais de 60 anos, acompanhantes para PCDs que precisem e desempregados recebendo seguro-desemprego, está totalmente dentro da receita das empresas. Mas eu não quero conversar só sobre essa tarifa zero com as empresas, não. Eu quero conversar com corredores de ônibus, pontos de ônibus com mais conforto para os usuários do transporte, novos terminais na cidade, e o poder público vai estar disposto a fazer esse investimento, o governo federal vai estar disposto a fazer esse investimento. Quero muito conversar com o governo do estado também, de forma muito fraterna, inclusive a CPTM. Se a CPTM de fato pensasse em Mogi, Leandro, o eixo Jundiapeba, Brás Cubas, Estação Mogi, Estudantes e Cesar de Souza, eventualmente, e até Sabaúna, a gente teria 90% da cidade com veículos rápidos e eficientes, que são os trens. Dava para o governo de São Paulo ter boa vontade para pensar, já que corta a cidade de leste a oeste, podia oferecer esse benefício de mobilidade urbana. Então a gente quer dialogar com a CPTM também, o governo do estado, mas dentro da nossa governabilidade foi o que a gente pôde apresentar. Parece revolucionário, parece ousado, mas é o mínimo. E esse programa de transferência de renda seria um Bolsa Família mogiano? Seria um incentivo às jovens de 14 a 18 anos. Eu sou fruto de um programa, de uma política pública chamada na época Guarda Mirim, da década de 90. Com a Guarda Mirim eu trabalhei no Fórum e no Departamento Jurídico da Câmara Municipal. Se eu não tivesse trabalhado nesses 2 lugares, talvez eu não seria advogado. Então mudou minha vida. E eu quero, essa oportunidade que eu tive na minha vida pessoal, eu quero levar para milhares de jovens em Mogi. Então nós vamos conversar com a iniciativa privada, indústria, comércio, prestador de serviço, turismo, agricultura, para ver a mão de obra que o mercado necessita nesse momento, ver as tendências futuras das profissões do futuro e a prefeitura ser esse formador. Enquanto esse jovem não for direcionado para o mercado de trabalho, que nós vamos qualificá-lo para isso, a gente pretende qualificar esse jovem e oferecendo uma ajuda de R$200 por mês para cada um deles. Isso vai custar para o nosso orçamento mais ou menos 10, 15 milhões, dependendo da adesão dos jovens da cidade a esse programa, que vai se chamar ProJovem. E esse crédito só vai poder ser consumido na cidade de Mogi. Então a gente vai injetar 15 milhões, 10 milhões no mercado municipal. Então, seja uma mercearia em Jundiapeba, em Cesar de Souza, Brás Cubas, Coatinga, onde for, vai estar recebendo esse crédito e vai ajudar a fomentar a economia. Para o orçamento da cidade é muito tímido, é menos de 1%. Então a gente vai qualificar o jovem, gastar menos de 1% do nosso orçamento, que vai ser um investimento, um baita de um investimento, não vai ser um gasto. E o mercado local também vai se aquecer.
a ponto de gerar mais empregos. Candidato, um dos episódios que marcaram a sua história como vereador foi a luta contra o aumento do IPTU, ainda no mandato do ex-prefeito Marcos Melo. Na sua opinião, a atual gestão soube conduzir melhor essa questão financeira e de aumento de impostos? Não, inclusive eu estava torcendo para esse governo atual dar certo e entrei com um processo contra o atual governo. Porque a metodologia que o Marcos Melo usou para cobrar o IPTU da cidade toda, que foram aquelas fotografias aéreas contratadas pelo governo Bertaioli, pelo prefeito Bertaioli na época, que gastou 14 milhões de reais, o Marcos Melo foi o executor da primeira cobrança de IPTU e o Caio Cunha usou o mesmo método, a mesma ferramenta para cobrar o ISS da cidade. Eu ingressei na justiça. Contra o Marcos Melo, eu fui vencedor nessa luta. Contra o atual prefeito, ainda está correndo na justiça. A chance de ganhar é muito grande, porque aquelas fotos são muito inconsistentes para fazer uma cobrança efetiva do ISS. Então, usar o mesmo método, pensando só na arrecadação, se utilizar de uma ferramenta injusta para cobrar a população. Outra proposta interessante do seu plano de governo é a Casa da Diversidade. Poderia explicar como que funcionaria esse equipamento? Sim. Nós temos na sociedade, sem dúvida nenhuma, isso não é papo de alguém alienado, nós temos injustiças históricas, que eu falei aqui, que têm reflexos até hoje. Uma pessoa homossexual, ela tem dificuldade na sua família, na sua escola, onde estuda, para conseguir um emprego, para conseguir se manter no emprego. Uma pessoa idosa, é difícil se encaixar no mercado de trabalho. Uma pessoa com deficiência física, idem. A mulher também tem injustiças históricas que a colocam em cargos menores do que os homens. Os jovens, para conseguir o primeiro emprego, exigem experiência e eles têm uma dificuldade imensa. Então, essa Casa da Diversidade é para a gente instaurar na cidade políticas públicas afirmativas para diminuir todas essas injustiças. Não será um instrumento muito eficaz, mas será um instrumento de, no mínimo, politizar a sociedade e minorar um pouco todas essas dores. E qual que é a importância da cultura para a sociedade, na sua opinião? Como que ela poderia ser oferecida de forma mais descentralizada na cidade, né? De forma que todos pudessem consumi-la? Perfeito. A cultura é tudo. Nós vivemos um momento muito difícil no mundo, onde lideranças populares que conseguem se eleger via internet, que é uma comunicação em massa que manipula muita gente, porque usa o psicológico, a rede social, a inteligência artificial, nos conhece melhor que nós mesmos. E isso está sendo um perigo, está matando a cultura no planeta. A cultura está sendo muito atacada. E cultura é tudo, porque a cultura faz as pessoas pensarem, faz as pessoas entenderem o passado, conhecerem o presente, sabendo que tudo é reflexo de um passado. Então, quanto mais cultura, a gente tem uma sociedade mais avançada. A gente tem seres humanos mais críticos e mais conhecedores do que precisa fazer para melhorar as injustiças da humanidade. E quando você asfixia a cultura, você mantém um estado de opressão, de manipulação, de enganação. Então, eu quero ser um prefeito que vá, de fato, descentralizar a cultura, colocar um ponto de cultura em cada distrito. E não só, as pessoas pensam que cultura é só um cara tocando um violão. É também, mas é muito amplo. É conhecer a nossa história, é fazer a gente entender de forma lúdica algumas situações. Então, esses pontos de culturas não seriam só atrações culturais, mas também de formação, escolas de cultura, ensinar pessoas a serem cultas, ensinarem pessoas a produzir cultura, a entenderem o que é cultura. Então, seria esses. Nós podemos, inclusive, usar as escolas municipais, as escolas estaduais, e esse está no nosso programa de governo. Parece que é revolucionário, ousado, mas é muito básico, inclusive o orçamento é muito pequeno. Mas a gente pode fazer grandes transformações através da cultura. Na sua opinião, nem o atual prefeito e nem os anteriores deram a atenção que a cultura merece e conseguiram descentralizar a cultura? Na minha opinião e na opinião de qualquer historiador da cidade, a cultura em Mogi nunca foi levada a sério. A cultura sempre foi usada como marketing. Um prefeito entrava, pegava uma figura conhecida, uma figura querida, carismática, colocava como secretário de cultura sem nenhuma possibilidade do escolhido promover o que de fato precisa para a cultura e fazia um lobby ali. Consegue ajudar um artista ou outro formador de opinião, cooptar, seduzir, mas nunca fizeram o que precisa ser feito, que é fazer
a sociedade mogiana pensar, tanto os idosos, quanto os adultos, quanto os jovens e principalmente as crianças e adolescentes. Passando agora para a área da educação, candidato, o seu programa ele prevê a criação de 10 CELs na cidade, né, que são Centros Educacionais Unificados. Imagino que inspirados no mesmo modelo da capital paulista, né? O senhor poderia explicar melhor como que funcionariam esses equipamentos? Esses CEL são escolas de tempo integral, onde num turno a criança aprende a pedagogia normal, né? Aprende a ler, aprende a escrever, a desenvolver, e o contraturno a criança ela aprende alguma atividade cultural, alguma atividade esportiva, nadar numa piscina, assistir uma aula de teatro, assistir uma peça teatral, assistir um cinema. E o CEL seria o equipamento que ofereceria tanto o ambiente de sala de aula, quanto esse outro ambiente, né, não pedagógico, né, vamos dizer assim. E aos finais de semana se tornaria ali uma espécie de um clube para a comunidade. E nós temos total condição orçamentária, nada revolucionário, de em 4 anos entregar 10 equipamentos desse. 10 equipamentos? Já tem, né? Um já tem. Não está sendo usado ainda, foi feito há um mês só para falar isso na campanha. A Escola Viva A Escola Viva de Jundiapeba é um bom equipamento que só precisa de algumas adaptações para ficar excelente. O senhor acredita que é um bom equipamento, mas que não estava na hora de ser entregue ainda, precisa de Tinha que ser ajuste. entregue há 4 anos antes, tinha que ser entregue nos governos anteriores. O prefeito só fez esse equipamento para usar na campanha. Ele não quis fazer no primeiro ano, tinha orçamento para isso. Qual a diferença de 2021 para 2024? O orçamento é praticamente o mesmo. Né? Se atualizando os valores, o que você comprava de bloco lá atrás, você compra agora. Só construiu agora para usar na campanha. Então, é uma peça eleitoreira, não é uma peça para resolver a melhora da educação na cidade. Ainda assim, há quem diga que não foi concluída ainda. E né? não tá sendo utilizado e já foi furtado. Inclusive, ele pintou algumas casas ao lado ali para fazer o marketing, para mostrar algumas imagens aéreas e para não ficar foto feia. Então, assim, é um governo de engodo de marketing. Mas eu vou aproveitar esse equipamento, esse investimento que a população de Mogi fez, a gente vai abrir esse CEL em Jundiapeba, no primeiro ano. A escola vai se transformar num CEL? Vai se transformar num CEL. E com ela virão mais 9 ao longo de 4 anos. Legal, candidato. Agora, passando para a área da segurança, né? Eu queria saber... Só queria fazer uma observação na educação. Sim, que eu acho favor. fundamental. Uma é garantir todas as crianças na escola, todas. A gente tem 3 mil crianças que não conseguem vagas. Isso vai acabar. E, para finalizar, 1/3 das nossas crianças de 11 anos não sabem ler e escrever. Metade não sabe fazer conta, tanto com o atual governo quanto nos governos anteriores. Essa vergonha para Mogi das Cruzes no INDEB vai acabar também. Vamos colocar um coordenador pedagógico por escola e um profissional de apoio para ajudar os professores nas escolas que tenham mais dificuldades. E a gente vai melhorar no INDEB, com certeza nas crianças de 11 anos, todas elas 100% vão saber ler e escrever e 90% vão saber fazer conta, em 4 anos. Desculpa a interrupção, Leandro, mas é importante registrar. Tudo bem. Falando de segurança agora, né? Qual que é a sua opinião sobre os totens de segurança instalados pela Prefeitura? Se o senhor for eleito, vai mantê-los ou retirá-los? Vou retirá-los. Por quê? Custa 14 milhões de reais por ano, fica fixo num lugar só e na rua de trás aconteceu alguma coisa. A gente tem 40 totens pela cidade e a cidade tem 3 mil ruas. Eu repito, nós temos 40 totens e a cidade tem 3 mil ruas. Sabe o que significa esse totem? Peça publicitária para o prefeito. Inclusive, colocou esse equipamento na cidade sem licitação e eu entrei na justiça contra isso. Tudo que eu estou propondo, eu, enquanto cidadão ou vereador lá atrás, eu fiz. Então, nós temos 3 mil ruas, pessoas morando em todas elas. A gente não pode contemplar só apenas 40 ruas e vários desses totens, numa rua, ele resolve parte da rua. Os demais pedaços da rua ficam descobertos. Então, nós vamos colocar 1.000 câmeras de segurança por toda a cidade. Nós temos 600 quilômetros de estradas de terra. Precisamos investir mais na patrulha rural, na patrulha ambiental, dobrar a patrulha Maria da Penha. Então, nós vamos ter 400 agentes de segurança e 100 viaturas. Por isso, o nome do nosso programa é Cidade Mega Segura. Sem contar o que de fato resolve o problema da segurança pública, que é a gente não deixar que novos membros criminosos se formem. Para isso, precisamos investir muito em CELs, precisamos investir muito em pró-jovens. Se os nossos jovens de 14 a 18 anos tiverem a oportunidade de praticar esporte,
de ter uma educação de qualidade, de aprender uma profissão, de ter renda, dificilmente ele vai para a criminalidade ou para o vício. Na questão da mobilidade urbana agora, o senhor acredita que essas obras que vêm sendo realizadas pela Prefeitura, como o Corredor Nordeste, a retirada da rotatória do Habib's, elas serão suficientes para desafogar o principal gargalo do trânsito em Mogi, que é ali em César de Souza? Inclusive esse ali do Leandro é aqui. Nós Nós estamos em César de Souza e a gente vai gastar mais de 400 milhões de reais numa obra que todos nós vamos pagar, bem ao lado de um empreendimento de um grupo privado da cidade que está me processando porque eu falei isso, que eu acabei de falar. A gente tinha N locais de investimentos, N prioridades e investiram 400 milhões de reais do lado de um empreendimento privado, sem nenhuma contrapartida para nós. Mas tudo bem, já que investiu, se sair um viaduto aqui que estudou a cidade, legal. Agora, se fizeram essas obras todas para privilegiar alguém, é criminoso. O problema da rotatória do Habib's não é ser semáforo ou rotatória sem semáforo, ou o mais absurdo que só em Mogi tem, rotatória com semáforo. O problema ali foi dos governos anteriores, antes do atual prefeito, que eu não nego a incompetência dele, mas todos os prefeitos anteriores aprovaram empreendimentos de milhares de famílias se instalando atrás do Habib's, com a mesma via de acesso desde quando a cidade existe. É claro que aquela região iria colapsar. Então, o primeiro problema do trânsito é a falta de planejamento, porque às vezes os prefeitos privilegiam algum grupo específico que quer garantir um empreendimento ali e não pensa na consequência disso. Talvez seja o que está acontecendo aqui em César. E agora, para a gente resolver isso, Leandro, eu aposto que parte do problema seria solucionado terminando a perimetral, que hoje começa no Rodeio e termina na Mogi Bertioga. Então nós vamos construir os 7 quilômetros que faltam, ligando a Mogi Bertioga, cortando o Vila da Prata, cortando Cocuera, cortando toda César de Souza e emendando novamente com o Rodeio. De preferência com viadutos e pontes no Rio Tietê. É um investimento que só é possível a curto prazo com o governo federal, ou com orçamento próprio municipal a médio e longo prazo. E eu já falei disso com o ministro das Cidades, que não garantiu, mas ficou muito disposto. Já é uma ajuda, depois é só concentrar mais essa pressão, porque a cidade precisa dessa obra. Isso desafogaria 25% do trânsito da região central. E no Habib's, onde você está falando, não adianta tirar a rotatória ou colocar a rotatória. Ali precisa ou de um túnel por baixo da linha do trem, ou de um viaduto por cima da linha do trem, vai custar mais ou menos uns 200 milhões de reais, e a gente precisa colocar isso no nosso planejamento. Eu não quero prometer isso em 4 anos, mas eu quero garantir que nós teremos o estudo para essa solução do problema e dialogar com a cidade. Se a cidade aprovar a gente fazer esse investimento de 200 milhões dentro do nosso orçamento, ou se a gente conseguir o financiamento via governo federal ou milagrosamente via governo estadual, é uma obra que eu tenho muita vontade de fazer, porque milhares de pessoas precisam dessa obra. E candidato, como que se deu a escolha da sua candidata a vice, a Jane Gondim? Foi tumultuado. Por que escolher ela? Eu não tenho dúvida, né? O que eu vou falar aqui, talvez o Leandro faz eu reavivar uma coisa que já se pacificou. Mas a gente tem um grupo de 9 partidos políticos. Tinham 3 nomes ali que disputavam ser o candidato a prefeito. Vou até publicar aqui, parabéns pelo seu talento de arrancar essas informações, que nunca ninguém me perguntou isso. Mas o Gondim era um nome que queria ser candidato a prefeito, o Romildo Campelo era um nome que queria ser candidato a prefeito, e o nome que mais agregou todo mundo, e depois até o próprio Gondim e o próprio Romildo consensuaram, foi o meu. E aí, igualmente, ficou a mesma disputa de vice. Quase todos os partidos queriam indicar o vice, né? O meu coordenador de campanha era um nome muito forte para ser vice, que é o Davi Martins. O Romildo Campelo era um nome muito forte para ser vice. O Gondim não tinha muito desejo de ser vice, algumas pessoas indicaram o nome dele, mas ele preferia ser candidato a vereador ou a prefeito. Ele vai sair como vereador? É candidato a vereador. A Jaqueline Benevides, que é a presidenta do Democracia Cristã, tinha um argumento forte, que ela era mulher cristã, ia tirar muito esse medo do PT. E a Jane Gondim,
ela não impunha o nome dela, mas era um nome indicado por muita gente, que ela agregava por vários fatores. Primeiro, pelo conhecimento que ela tem da cidade, ela participou das discussões da abertura da Mogi Bertioga. Não quero entregar a idade da Jane, não, mas ela era muito novinha. Ela já era estudante de engenharia civil na época e ela usou isso no seu curso, né? Tudo que ela aprendeu lá, ela acabou dando aula para o professor sobre aquela obra, que mudou a vida da cidade. Ela conhece essa cidade, é difícil alguém conhecer essa cidade igual a mim. E ela conhece. Ela conhece a zona rural, ela conhece as estradas de terra da cidade, os bairros, impressionante. Ela tem carisma, ela é conhecida, né? E é mulher, que isso também era. E ela também agrega um setor que eu tinha muita dificuldade, que era os sócios do Clube de Campo, os moradores da Vila Oliveira. A elite mogiana. Ela tem penetração, ela é filha do Jamil Alage, né? Então, o nome dela, de todos os nomes que estavam ali na disputa, o que mais agregava, amenizava a minha imagem, era o da Jane Gondim. Então, é uma vice completa. Dei muita sorte aí. Candidato, há alguns dias nós abrimos uma caixinha de perguntas no Instagram para coletar participações dos nossos leitores, né? E a Rosa Rodrigues, ela perguntou qual que é o seu projeto para o primeiro emprego dos jovens e para jovens aprendizes. Olha que legal, eu sou fruto de um programa desse. Na época não tinha o que eu vou oferecer agora. Antes, a prefeitura fez esse programa Guarda Mirim e jogava jovem para o mercado sem o jovem saber nada. E agora não. Agora, aos 14 anos, os jovens vão participar desse programa e a formação profissional desse jovem, o mercado vai indicar. Mas nós vamos trabalhar junto com o mercado. E quando o mercado fala, preciso formar tal profissional, nós vamos encontrar professores, a iniciativa privada vai ajudar a identificar uma pessoa com facilidade nesse ensinamento, e o jovem vai se formar e ele vai trabalhar já sabendo exatamente o que ele vai fazer. Então, esse é o nosso grande mecanismo para, ao mesmo tempo, oferecer. O mercado está reclamando muito que não tem mão de obra qualificada. Então, eu quero acabar com a reclamação do mercado. Eu vou oferecer para o mercado a mão de obra que ele precisa. E, ao mesmo tempo, vou oferecer para a juventude o primeiro emprego, porque não é que ele vai ser alguém que precisa provar a experiência. Ele aprendeu a fazer exatamente aquilo que ele vai se encaixar. Então, vai ser revolucionário em Mogi. É uma coisa tão básica, mas pela história de Mogi acaba sendo revolucionário. Eu vi também no seu plano de governo que ele contempla a criação da Secretaria do Trabalho, né? Como que ela poderia agregar na empregabilidade? Tudo isso que eu expliquei vai ser via Secretaria do Trabalho. A Secretaria do Trabalho e a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, elas vão caminhar juntas, uma formando os trabalhadores e a outra dialogando com o mercado, o que o mercado precisa. O senhor tocou no ponto do desenvolvimento econômico. Qual que é a proposta do senhor para desenvolver economicamente os distritos mais afastados do centro, como o Jundiapeba, por exemplo? Sim. Essa nossa descentralização da cultura, fazer pontos culturais nos distritos, levar terminais de ônibus para todos os distritos, equipamento 24 horas em todos os distritos, obras de saneamento em todos os distritos, patrulha rural, patrulha ambiental. Ninguém vai querer investir numa área longe do centro sem segurança, sem equipamento público. Nós vamos levar toda essa infraestrutura para os 12 distritos. São 11, vamos criar o 12º, que vai ser o distrito de Itapetí. Vai ser da divisa Mogi com Suzano até a Mogi Guararema, aqui pertinho da gente, aqui em César. E desde a linha do trem até metade da Serra de Itapetí. Todo esse espaço territorial gigantesco vai ser um distrito. Nós vamos criar em cada distrito uma festa mensal. São 12 distritos, uma festa por mês, uma festa em cada um por ano, e na cidade todo mês vai ter uma festa. Então a cidade toda vai conhecer os distritos. Vamos aproveitar pontos turísticos de todos os distritos, oferecendo segurança, infraestrutura, atração cultural. Então nós temos cachoeiras em alguns, temos trilhas em outros, temos prédios de 200 anos em outros, temos igrejas históricas em outros. Não terá um distrito de Mogi sem uma atração turística. E, paralelo a tudo isso, a gente vai ver aquele levantamento do território que eu te falei aqui no início, da questão da moradia, vai servir para construir moradia popular e também, eventualmente, a instalação de uma indústria de peso, ou uma indústria de tecnologia, ou um comércio. E assim, as pessoas vão ter oportunidades de desenvolver nesses distritos e morando perto de onde trabalham. Vai amenizar muito o trânsito da região central. Então,
tudo articulado, uma pauta trabalhando com a outra, mas, na verdade, melhorando a cidade como um todo. Pelo que eu entendi, o senhor acredita muito no turismo para fortalecer economicamente os Melhorar a distritos. arrecadação do dinheiro que eu vou administrar. Sem aumentar imposto, a atração turística é um ponto forte. O senhor acha que a atual gestão e as anteriores não souberam valorizar o turismo de Mogi das Cruzes? É mais uma coisa que, infelizmente, eu não acho, eu tenho certeza. Essa cidade tem um potencial, Leandro. O distrito do Taboão é o maior espaço territorial do hemisfério sul para indústria pesada. E por interesses de alguém, esse setor da cidade não se desenvolveu. Alguém trabalhou para não ter empregos em Mogi, para não ter melhores salários em Mogi. Então, esses interesses mesquinhos, eu sou a única candidatura com liberdade e independência deles. Legal, candidato. A nossa entrevista está chegando perto do fim. Eu gostaria que, olhando para aquela câmera ali, o senhor dissesse em 1 minuto, mais ou menos, por que a população deve votar no senhor no dia 6 de outubro. Muito obrigado aqui pela oportunidade de conversar diretamente com a população. E nesse minuto final, eu quero resumir aqui toda essa minha entrevista. Eu conheço a história dessa cidade, eu conheço a realidade do seu povo, de cada distrito, de cada bairro, e eu sei exatamente as propostas de soluções para melhorar a nossa qualidade de vida. Só uma coisa impede que a cidade mude de patamar, melhore a sua economia, ofereça uma saúde de qualidade, garanta todas as suas crianças na escola, melhore o trânsito, melhore a segurança. E tudo isso é muito fácil. É apertar apertar o 13 e confirmar. Caso você tenha medo de apertar esse número, você vai perceber mais uma vez a injustiça histórica que você está fazendo com você mesmo e com toda essa cidade. Porque os meus concorrentes são exatamente o atual governo, que não resolveu nenhum desses problemas históricos, e o grupo anterior, que é o grande responsável pela construção desses problemas que existem. Então eu peço muito para que você perca esse seu receio, esse seu preconceito e pense em você, na sua família, na sua casa e na sua cidade. Obrigado. Muito obrigado, candidato. Essa foi a nossa entrevista com o candidato Rodrigo Valverde, do PT. Ela ficará disponível em nosso portal e canal no YouTube, onde é possível encontrar as demais entrevistas com os candidatos, exceto a Mara Bertaioli, do PL, que não compareceu alegando indisponibilidade na agenda. Para continuar bem informado, acompanhe o nosso trabalho. Notícias de Mogi nas eleições 2024.